Olá pessoal, Centro Conservador de Estudos, aula 22, não é isso? Ou 23? 23, né? Acredito que é a aula 23, depois você corrige aí se estiver errado, Patrícia, na hora de lançar a aula. Nós vamos aqui caminhando para o final do período dos filósofos naturalistas, né? Nós vamos estudar agora um filósofo, Anaxágoras de Clazomenas, a descoberta das homeomerias e da inteligência ordenadora. Inteligência ordenadora. Então nós tivemos até aqui a exploração racional dos elementos, nós tivemos com o filósofo anterior a esse, o Empédocles, a questão da raiz que está presente, sendo raiz de todas as coisas, ar, terra, fogo e água. E agora nós temos o filósofo que percebe a necessidade de se admitir uma inteligência ordenadora. Acima dos elementos materiais existe uma inteligência ordenadora. Vejamos, esse filósofo, Anaxágoras, viveu já ali no século V a.C. V a.C. Ele já nem nasceu no século VI. Na pior das hipóteses, ele nasceu no ano 500, ali, o limite da divisão dos séculos. Né? Então nós estamos avançando ali até chegar no marco 01 com Jesus Cristo. Né? Filosofia grega, né? Intercalada ali com a história dos gregos. Então vejamos o Anaxágoras, segundo o autor Giovanni Reale. Anaxágoras também se declara perfeitamente de acordo com a impossibilidade de que o não ser seja, e portanto de que nascer e morrer constituem eventos reais. O não ser para Anaxágoras não é simples. É impossível não ser vir a ser. O não ser não é, ele não existe, ele não vai existir. Hoje nós estamos aqui em maio de 2020, o que tem de autor ficando rico, explorando um não ser que não é, como se fosse, enganando as pessoas, é um absurdo. Todos com raríssimas exceções, livros e autores de autoajuda fazem isso aqui. Exploram coisas que não são, exploram fantasias como se fossem, como se são, enganam as pessoas e ficam ricos. Porque quando a pessoa já perdeu a capacidade, ou nem desenvolveu, ou na educação, no caso do Brasil, freiriana, já foi impedida de desenvolver a capacidade de razão, quando a pessoa teve contato com o português e com o inglês ao mesmo tempo, e não conhece nem que o latim é a base da língua portuguesa, no caso aqui nós brasileiros, quando se tirou o latim do currículo escolar, quando não se sabe nem que algumas palavras do português têm origem no latim, você perdeu a capacidade, a partir da matriz da sua língua, que para o nosso português é o latim, você perdeu a capacidade de construção estética da escrita e, consequentemente, da fala. É normal que pessoas escrevam muito bem, é normal que pessoas falem muito bem. Dificilmente você tem as duas habilidades de modo considerável, né, de modo importante na mesma pessoa. Tem gente que tem essa habilidade. Mas a pessoa, quando ela não desenvolveu essa capacidade, ela vai viver a vida sobre a base de um não ser, de uma coisa que não é. Ela vai repetir um discurso que não se sustenta, né, nem pela perspectiva da estética da linguagem. Ela vai escrever coisas que não se sustentam. Chega no nível patético do Paulo Freire, que pegava uma palavra, separa a primeira parte, separa a segunda, junta as duas e diz: isso aqui é uma construção. Então são coisas assim altamente nocivas ao uso da razão. São bloqueios, né, que o socioconstrutivismo desenvolveu para o não exercício da racionalidade. Mas vamos seguir aqui com o autor. Mas os gregos não consideravam corretamente o nascer e o morrer. Com efeito, coisa alguma nasce e morre, mas sim a partir das coisas que existem se produz um processo de decomposição, separado, não é decomposição, é decomposição e divisão. Assim eles deveriam chamar corretamente o nascer de compor-se e o morrer de dividir-se. Então, o Anaxágoras ele percebe o movimento dos elementos materiais. As coisas não nascem e não morrem. Ou seja, ele deixa claro pela filosofia dele que os elementos físicos não são Deus, não podem ser admitidos como Deus, não teria como você cultuar o sol, a lua, uma planta como Deus, porque ela não nasce e não morre. Ela é
dentro do limite que ela se divide quando morre e se dissolve, e dentro do limite que ela se compõe quando ela volta à forma. Por exemplo, o corpo humano, né? Lendo o movimento do corpo humano na natureza. Quando uma criança nasce, é uma composição de elementos, tendo como base a água, o ar, a terra e o fogo. Quando essa criança cresce, envelhece e morre, mesmo se morrer antes, tem uma divisão dos elementos, que na base são a água, a terra, o ar e o fogo. Ele percebe esse movimento, ele sistematiza o movimento do ser. E demonstra isso racionalmente. São 4 elementos indiscutivelmente presentes. Essas coisas que existem, as quais compondo-se e decompondo-se, dão origem ao nascer e ao morrer de todas as coisas. Não podem ser apenas as 4 raízes de Empédocles. Ele vai aprofundar e vai corrigir o pensamento de Empédocles, o filósofo da aula anterior. Com efeito, a água, o ar, a terra e o fogo estão bem longe de terem condições de explicar as inumeráveis qualidades que se manifestam nos fenômenos. Aqui nós vamos parar nessa aula. Ele demonstra que é movimento de juntar, de separar o nascimento e a morte, mas ele mostra que isso não pode ter vida própria, tem que ter alguma coisa acima disso, alguma coisa que organiza isso. E ele vai chamar esse elemento de inteligência ordenadora, mas é assunto para a próxima aula. Grande abraço, até a próxima.